Narrativa digital realizada por alunas do primeiro semestre de Pedagogia da Universidade 9 de Julho, para a disciplina História da Educação, tema norteador, Educação na Grécia Antiga. Entre os povos da antiguidade, em questão da educação, os gregos são os que mais se sobressaem, e na Grécia Antiga é que surgem as primeiras teorias educacionais. A compreensão de cultura e do lugar ocupado pelo indivíduo na sociedade reflete-se no ensino e nas próprias teorias. A educação participa na vida e no crescimento da sociedade, tanto no seu destino exterior como na sua estruturação interna e no seu desenvolvimento espiritual. Uma vez que o desenvolvimento social depende da consciência dos valores que regem a vida humana, a história da educação está essencialmente condicionada pelos valores válidos para cada sociedade. A formação na Grécia Antiga. A Grécia Antiga separou-se de outras civilizações da antiguidade por não formarem um império unido. Antes, existia uma união de cidades e estados, com elementos culturais comuns, mas diferentes entre si. Podemos afirmar que as contribuições gregas são partes necessárias no mundo contemporâneo. Ética, democracia, filosofia e pedagogia são percepções que deixou uma marca no nosso mundo e continua sendo um referencial. Antigamente, a educação era dividida por classes, diferenciado por grupos sociais, papéis e funções sociais. Período pré-homérico. A civilização micênica ampliou-se no início do segundo milênio, formada por diversas classes. Com o passar do tempo, tornou-se uma aristocracia militar. Ao término desse mesmo século, houve a invasão dos povos bárbaros dórios, um período enigmático que teve o seu fim no século IX. Período homérico. A pedagogia utilizada ainda era oral, mas já vinda da literatura das obras de Homero, Ilíada e Odisseia, o processo de formação visava a disputa e a concorrência. Entretanto, este método acabava isolando aqueles que mais se destacavam, colocando-os em uma nova categoria, para que os outros pudessem alcançá-lo. Podemos ver isso claramente na criação dos Jogos Olímpicos. Período arcaico. O período arcaico ficou marcado por suas grandes mudanças políticas e sociais, com o aparecimento das cidades e estados e também divisão das classes baseadas na escravidão. Neste tempo, expandiu-se o comércio e a colonização grega teve um grande movimento. Período clássico. No período clássico, duas cidades se destacavam, Atenas e Esparta. A educação espartana era voltada para a arte da guerra e treinados para o laconismo, falar o mínimo possível. O aspecto físico era ressaltado e os mais frágeis descartados. A decisão cabia aos anciões. As crianças eram retiradas da mãe e já preparados para a guerra. Eles aprendiam a obedecer, eram treinados a nunca desistir, e a morte em batalha pela defesa de Esparta era entendida como a maior glória que se podia alcançar na vida. Educação heróica. Na educação grega, os poemas de Homero, a Odisseia e a Ilíada era fundamental para os estudos a partir de 800 a.C. No período arcaico, ganhou sua versão escrita. A educação era atribuída aos adolescentes. As aulas eram realizadas no Palácio do Patriarca. Tinha seus treinamentos, competições e a recitação dos poemas de Homero. As crianças, até seus 7 anos, ficavam em sua casa. Ao passar desta idade, os meninos eram enviados aos palácios para ter o conhecimento dos valores da nobreza guerreira. Durante essa temporada, eram contratados educadores, que permaneciam em tempo integral. O modelo de estudos era baseado nos heróis, onde é citado nos poemas. Ilíada. A Ilíada tem seu espaço como uma educação prática, com forte destaque no ensino de valores morais da aristocracia, como bravura, perseverança e honra. Completava este ensino com auxílio da música e da ginástica. Odisseia. Odisseia mostra Telemaco, apontando a família como ambiente formativo. Este exemplo de educação iria manter-se durante séculos, sobrevivendo em todos os períodos da Grécia Antiga e sendo uma referência para os adolescentes. Em torno do século de 800 a.C., se formaram na Grécia cidades e estados, porém, cada cidade-estado teve que assumir um ideal de sistematização da sociedade, da educação, política e economia.
Este trabalho foi elaborado por Gabriele, Sabrina e Vitória, docente responsável pela disciplina, Suelen.